Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandro. Vamos iniciar então a nossa aula aqui, tá? Que eu desenvolvi alguns sites, tá bom? Então aqui eu vou explicar para vocês introdução ao web, tá? Então eu vou separar alguns elementos, algumas páginas aqui para fazer uma breve explicação por causa do nosso tempo aqui. Eu vou fazer em mais ou menos em 15 minutos. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Sou Alexandre Palmeira Barbosa. Eu tenho 48 anos, tá? Eu já trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento de sites, projetos. Trabalhei durante 12 anos para a instituição Unigran Rio, em Duque de Caxias. Eu era o webmaster da instituição, era o responsável pela atualização dos sites, a manutenção dos blogs. Então, a minha experiência é voltada em front-end, com back-end, bastante back-end. As estruturas que eu trabalhava era PHP, MySQL, WordPress, né? Que é a ferramenta que eu trabalhei. E recentemente eu tenho experiência, eu tive experiência durante 2 anos em CMS como HubSpot, CRM como HubSpot, né? E CMS como Webflow, que é uma plataforma de no-code, tá? Então, deixa eu começar aqui explicando o HTML para vocês. HTML é uma linguagem de marcação de texto. Foi criado em 1991. Então, a gente utiliza o HTML para definir os elementos que a gente vai utilizar no site, desde imagem, texto, parágrafos, títulos, áudios, vídeos. Então, o HTML a gente utiliza para criar a estrutura do nosso site, definindo toda a estrutura que uma página vai conter, organizando todos os elementos existentes que a gente vai utilizar nessa página. Então, aqui eu vou primeiramente falar o que precisamos para desenvolver páginas em HTML. A gente precisa primeiramente de um editor de código. Existem vários tipos de editores, desde o gratuito e os pagos. Bom, a gente utiliza muito Sublime, Visual Code, Notepad++, até o bloco de notas do Windows você pode utilizar para criar lá os seus códigos em HTML, tá ok? Mas o mais recomendado é você usar o Visual Code ou o Sublime Text. Eu uso mais o Sublime Text. O Visual Code eu utilizo muito quando eu vou programar em Node.js, quando eu vou programar em Java, aí o Visual Studio ele me ajuda muito, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, o que são tags? Tags são blocos de marcação que a gente utiliza para definir os elementos do nosso site. Então, por exemplo, eu tenho um parágrafo, eu quero marcar aquele texto como parágrafo. Então, a gente utiliza a tag P. Eu quero definir um texto em negrito, eu marco aquele texto com a tag strong ou a tag B. Eu quero criar uma tabela. Existe a tag table, que lá você inicia a tua tabela. Eu quero definir um header na nossa página, aí tem a tag header. Então vamos falar agora sobre as tags semânticas. Essas tags semânticas, elas foram criadas a partir da versão HTML5. Então, as tags semânticas, elas têm um único propósito, definir os elementos corretos da estrutura do teu site. Então, por exemplo, se eu quero criar um header, eu defino qual vai ser o header da minha página, o cabeçalho da minha página. O header é o topo da nossa página, é o cabeçalho lá que vem a logo da empresa, vem alguns links adicionais, vem lá os links das suas redes sociais também. Então, o header a gente vê na maioria dos sites que a gente encontra na internet. O nav é a tag semântica mais utilizada quando você quer criar um menu, tá? Bom, existe lá a tag nav, que você define os links do seu menu, e esse link vão ser a porta de partida para o acesso às demais páginas do teu site. E aqui a gente tem outras tags semânticas, que eu não vou falar muito sobre elas por causa do nosso tempo. Tem a section, que você define as seções dos elementos da tua página. É uma tag muito essencial para organizar os elementos do seu site. O footer é a mesma coisa, quando você quer definir o rodapé do teu site, tá? Então vamos falar
sobre como funcionam as tags. As tags vêm definidas por colchetes angulares, como a gente vê aqui, os colchetes angulares, ó, que é o sinal do menor que, o maior que e o nome da tag no meio. Então aqui eu estou aqui com a tag P para definir o parágrafo. Então aqui você define o parágrafo do texto. Então aqui eu estou usando a P barra P. Essa tag aqui de fechamento, eu estou definindo que esse parágrafo ele encerra aqui. Então essa tag é uma tag de fechamento. Então, tag de auto-fechamento são aquelas tags que não precisa ser fechada, como a tag image, a tag link, a tag hr, a tag br, são tags que não envolvem texto. Envolve outros elementos que não seja texto. Vamos lá, aqui está a definição de tag semântica, como a gente pode ver, e as tags que a gente utilizava na versão do HTML4. Então, como a gente pode ver, por exemplo, para você criar um nav, você tinha que criar através da tag div. Tá? E lá você criar lá os itens, os links do seu menu. E tanto que tinha aqui o elemento, a propriedade ID para identificar esse elemento aqui do nosso site. Hoje em dia tem um nav. Então, o div foi substituído pelo esse nav aqui, tá? Eu posso criar um menu com div? Pode, mas aí você vai estar fugindo da estrutura que é o HTML5, tá ok? Vamos lá, então aqui está a estrutura do nosso HTML5. Eu coloquei aqui umas linhas de comando básica para a gente entender melhor como que a gente cria a nossa página no HTML5, tá ok? Então tá aqui para você visualizar. Sempre tem as tags de fechamento, ó, body barra body, h1 barra h1, p barra p, html barra html, head barra head. O head é o título, é os elementos que a gente vai colocar no título, no cabeçalho do teu site, tá? Vamos lá. CSS são folhas de estilo, a gente utiliza para criar uma estética dos elementos do nosso site, arrumar, deixar mais bonito o visual do nosso site. Então o HTML você monta lá o esqueleto da tua página, a estrutura, né, do teu site, e para arrumar esse esqueleto, deixá-lo mais bonito, a gente usa nossas folhas de estilo. Então essas folhas de estilo a gente vai ver mais para frente como é aplicado. Aqui eu tenho um seletor H1. H1 a gente lembra da tag H1, que é a tag que a gente utiliza para criar os títulos principal da nossa página. Lembrando que cada página só pode ter um H1, tá bom? Não pode ter mais de H1. Muitos desenvolvedores eles erram nesse quesito, né? Então aqui eu estou criando o H1, estou definindo aqui, ó, para ele modificar todos os H1 de todas as páginas do meu site. E aqui eu coloco entre chaves a propriedade e o atributo que eu estou colocando. Color é a cor da fonte desse estilo de título. Blue é a cor, é o atributo que eu estou aplicando a essa propriedade. Então aqui eu estou definindo cor azul para o H1 e font size, o tamanho da fonte para H1. Então todos os meus sites, todas as páginas do meu site vão conter estilo de título H1 na cor azul e fonte tamanho 36, tá bom? Então é essa semântica aqui que a gente utiliza, essa definição aqui que a gente cria as nossas classes, os nossos códigos dentro do CSS. Então aqui eu estou mostrando a diferença de você aplicar a propriedade e o atributo direto na tag. E outra forma de você aplicar é você aplicar criando um arquivo, que é o mais certo, é o mais correto você criar um arquivo, e nesse arquivo você linkar lá no teu HTML, e nesse arquivo você coloca lá todos os códigos CSS que você for usar. Então aqui eu estou aplicando no seletor P, que é a tag P, e aqui
eu estou definindo a cor azul. A vantagem de você usar dessa forma é que facilita e melhora o desempenho do teu site. Isto é, eu quero mudar a cor de um elemento, eu vou lá no CSS, localizo a classe, localizo o seletor, mudo lá a cor, mudo a fonte, mudo os atributos, né? Os atributos lá aplicados nas propriedades, e ele automaticamente afeta todas as páginas do meu site. Vamos lá? Então aqui eu estou colocando como é que é aplicada o CSS. A gente tem aqui aplicando direto no seletor e utilizando o nome de classes. A diferença é que quando eu uso o nome de classes, que é o ponto, o nome da classe, eu tenho que puxar essa classe através do nome dela, sem um ponto. Só lá no CSS que a gente põe o ponto e o nome da classe. Ou cerquilha e o nome da classe quando você quer utilizar pelo ID. Tá ok? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar, a gente vai ir mais para frente aqui. Vou falar agora de tabelas. Falar de tabelas rapidinho aqui com vocês. Só um minutinho. Vou falar alguns elementos mais importantes aqui, para a gente não se prender muito no CSS aqui, rapidinho. Vamos lá. Falar aqui agora sobre tabelas. Tabelas. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vamos lá. Não, vou falar sobre formulário, perdão, tabela eu vou falar depois. Vou falar aqui sobre formulário rapidinho. O formulário é um elemento fundamental no nosso código para fazer a coleta de dados. Então, eu tenho um formulário e o formulário ele é um recurso utilizado no HTML para você fazer essa coleta. Então, ele é muito presente nesses formulários que a gente visualiza na internet para cadastro de novos usuários do nosso projeto, do nosso site. No e-commerce, quando você vai comprar determinados produtos, você tem que preencher o formulário, enfim. Então, nesse caso, o formulário ele tem a função de coletar dados e esses dados serem transferidos para algum lugar. Então aqui eu vou passar para o próximo slide. Aqui eu tenho os elementos e suas funções. O form é a tag utilizada para início, para você iniciar esse formulário. O action é para você definir para onde vão esses dados, se vão ser enviados para uma base de dados, se vão ser enviados para uma caixa de e-mail. O método é como esses dados vão ser enviados. Geralmente a gente usa o post para envio de dados sensíveis. Dados sensíveis são dados que não podem ser visualizados, como senha, dados de documentos pessoais, enfim. Então aqui a gente tem a tag input. Essa tag input
ele é justamente o elemento que vai utilizar para a coleta de dados, isso é, o campo, né, que você vai usar lá para o usuário preencher. Então aqui tem os types dele, que é teste, password, e-mail e checkbox, que são os elementos que a gente utiliza. Teste, são as propriedades desse elemento que a gente utiliza. Teste área é para campos que você tem lá para textos longos, como comentários, enfim. O select é aquele boxezinho que a gente utiliza para os usuários clicar e escolher o item daquela lista. O exemplo que a gente pode colocar é quando o usuário vai selecionar o estado onde ele mora. E para encerrar aqui, a gente tem o input, submit ou button, que é o botão que a gente vai clicar lá e enviar os dados para a nossa base de dados ou lá para um e-mail dentro do arquivo que a gente criou no Action, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui para encerrar a nossa explicação aqui, como ficaria a estrutura do formulário no HTML. Então, eu coloquei aqui, basicamente, os comandos que a gente utilizaria para criar esse formulário. Então, aqui tem a tag form, como a gente pode ver, para definir o formulário, iniciou, fechou, tag de fechamento. O label, que é eu crio o rótulo dessa página. O e-mail, que é o campo para receber o e-mail. Então, a gente tem o type do e-mail, é do tipo e-mail, isto é, não vai ser atribuído a outro valor que não seja e-mail. Isto é, o usuário vai ser obrigado a colocar um e-mail válido. O campo, esse parâmetro ID é para definir o ID desse campo. Esse ID é muito utilizado quando eu quero tratar esse campo de uma forma dinâmica, através do JavaScript. E o name é utilizado nas programações, isto é, se os dados desse e-mail vai ser enviado para o e-mail de algum usuário, ou para uma base de dados através de variáveis. Então, eu crio uma variável que vai receber esse valor inserido pelo usuário e essa variável vai alimentar, o valor atribuído a ela vai ser alimentado numa tabela no banco de dados, tá ok? Então, a gente vai encerrando nossa aula por aqui, para ela não ficar muito extensa. Espero ter contribuído aí com a explicação, mas plausível que foi, e fico no aguardo por uma resposta dos senhores, tá bom? Obrigado, tenham um bom dia.